Minhas saudações, alunos do sexto ano. Eu sou o professor Robson, então, sou o atual professor da disciplina de Ciências. Para essa semana de trabalho, eu resolvi fazer uma atividade um pouquinho diferente, tá? Na qual eu elaborei alguns slides, estou compartilhando então aí a tela do computador juntamente com a web, né, para que vocês possam também me ver, me conhecer, né, que acredito que alguns ainda nem chegaram a me conhecer, e para que a gente possa então estar dialogando um pouquinho assim, né, mais entre o professor e o aluno dentro desse processo. Este assunto que eu vou estar abordando então aqui nesses slides, ele é referente ao capítulo 8 do livro didático de vocês, que começa lá na página 135, o qual tem como título Substâncias Químicas. O período então de execução que ele vai valer é do dia 13 de julho a 24 de julho, as 2 semanas de aula relativas a esse processo. Então vamos iniciar. Eu vou passando aqui os slides e vocês, se preferirem, podem ir fazendo anotações aí no caderno de vocês, ou quem quiser pode também imprimir os slides e ir fazendo tópicos, fazendo anotações naquilo que a gente sempre vai dialogando. Então, inicialmente, substâncias. O que são substâncias? Substâncias são os materiais que possuem todas as propriedades bem definidas, determinadas e praticamente constantes. Então vejam ali algumas palavrinhas importantes. São materiais, né? Então o que é algo material? É algo que é concreto, é algo que possa ser estudado, que possa ser tocado e que tem algumas características. Dentro desse processo aí de características, eu destaquei o termo propriedades bem definidas, determinadas e praticamente constantes. Então vejam só, o que seria ou o que significa ter propriedades definidas e determinadas? Vejam o formato desta caneta. Vejam o formato da barra de ouro. Vejam a forma que ela está ali, apoiada sobre a outra. Ela não dobra, ela não se curva facilmente. Por que a água ocupa ali o espaço que está sendo cedido para ela dentro do copo? Por que ela não sai ali do copo? Enfim, são algumas características que quando você observa para uma substância, muitas vezes você não se questiona, mas ela tem algumas particularidades ali que permitem caracterizá-la. Isso significa ter propriedades definidas e determinadas, ou seja, ser algo material, algo concreto. Ali eu coloquei entre parênteses algumas dessas características, dessas propriedades dos materiais que a gente vai estar estudando, que é a massa, a densidade, os estados físicos e algumas a mais que a gente vai estar vendo. Seguido a isso, eu pergunto, o que é algo constante? Alguém de vocês saberia me dizer o que é algo constante? Veja, se é constante, então é porque não é variável, certo? Aqui, neste contexto das substâncias químicas, nós vamos trabalhar com os conceitos de temperatura e um pouquinho sobre pressão, e dentro desse processo nós vamos trabalhar com elas sendo grandezas constantes, né? Com valores constantes para temperatura e pressão. Citei aqui alguns exemplos de substâncias, então coloquei água, ferro, alumínio, ouro, cobre. Se vocês, né, já viram ou tiveram acesso a uma tabela periódica, acredito que alguns já tenham visto, lá vocês encontram uma lista de 118 elementos químicos que podem ser considerados como substâncias químicas, né, porque eles são elementos puros. Ok? Mas também pode ocorrer de termos substâncias formadas por 2 ou mais elementos químicos, que aí entram nas misturas. Mas, de modo geral, substâncias são aquelas que têm suas características bem definidas. E citei também exemplo daquilo que não é substância, né? Então vejam só, alguém de vocês já comprou 1 quilo de felicidade? Já vendeu 1 quilo de amor?
Meio difícil, né? Por quê? Porque essas coisas não são concretas, não são táteis, não podem ser tocadas. Então elas não são matéria e, consequentemente, não são materiais e, consequentemente, não são substâncias. Né? Elas ficam apenas no nosso imaginário. Elas são apenas um sentimento. Por isso eu achei interessante colocar isso para vocês. Todas as substâncias, elas têm um estado físico, que a gente costuma dizer. Vejam só, eu trouxe 3 imagens aqui para vocês e, ao mesmo tempo, eu faço uma pergunta. Qual a diferença entre um bloco de gelo, a água que chega na torneira de sua casa e o vapor d'água que sai da chaleira quando a água começa a ferver? E aí, qual a diferença? Se vocês quiserem, podem pausar o vídeo aí e tentar responder qual a principal diferença entre essas 3 substâncias. Alguém pode dizer, uma está na chaleira, uma está saindo da torneira, uma está sobre a mesa. Tudo bem, eu concordo também, né? Que é uma diferença aí presente, né? Mas eu quero chegar num outro ponto. Vocês concordam comigo que o bloquinho de gelo, a água que sai da torneira e o vapor, todos eles correspondem à água? Sim ou não? Eu espero que sim. Porém, a única diferença entre elas é o estado físico no qual elas se encontram. No bloco de gelo, a água ela encontra-se no estado sólido. Na água que está saindo da torneira, ela se encontra no estado líquido. E no vapor d'água que está saindo ali da bica da chaleira, ela encontra-se no estado gasoso, mas todas elas são água, porém em estados físicos diferentes. Todas as substâncias que a gente for estudar, dependendo das condições que elas se encontram, elas podem se apresentar em 3 diferentes estados físicos. Quais são esses 3 diferentes estados físicos? É o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Eu sempre estou trazendo a água aqui para vocês, que ela é mais comum em nosso meio e é utilizada mais como padrão nos estudos iniciais desses conteúdos, desses conceitos. Logo mais a gente vai estender para outras substâncias também. Então, um bloquinho de gelo seria água no estado sólido, a água líquida ali dentro do copo já propriamente diz, né, o estado líquido, e quando ela evapora, então ela vai para o estado gasoso. Mas quais são as principais diferenças para as substâncias quando elas estão em fases diferentes? Então vejam só, no estado sólido existe uma força maior entre as moléculas, elas estão mais fortemente unidas. Vocês podem perceber aqui no desenho, né, que aparece aqui, elas estão mais fortemente unidas, uma mais próximas da outra. Quando ela vai para o estado líquido, ela começa a ter mais espaço entre as moléculas, ela vai se distanciando, vai perdendo essa força de ligação. E quando ela vai para o estado gasoso, esse distanciamento entre as moléculas se torna ainda um pouquinho maior. Então é isso que eu trouxe aqui um pouquinho para vocês. Então, no estado líquido, essa força entre as moléculas vai se reduzindo e a substância ocupa o espaço fornecido para ela influenciado pela ação da gravidade. Nossa Senhora, o que isso quer dizer? Quando você coloca a água dentro de um copo, conforme você vai colocando, ela vem enchendo do fundo do copo para cima, certo? Isso quer dizer que ela vai sempre estar naquele nível. É um nível. Conforme o nível vai subindo, toda a região ali também vai subindo. Isso quer dizer influenciado pela ação da gravidade. Ela tende a ser puxada para baixo, mantendo esse nível como padrão. E no estado gasoso, então, a substância ela vai se dispersar em todo o meio em que se encontra. O que quer dizer esse dispersar? Imaginem a seguinte situação. Tem-se um botijão de gás, por exemplo, lá num canto da cozinha. Se você abrir lá esse botijão ou vazar um pouquinho de gás, ele vai se espalhar por todo o espaço da casa. Talvez demore ali alguns segundos, então, mas ele vai se espalhar por todo o espaço. Então, ele vai estar se dispersando. Se você virar um balde d'água lá no canto da cozinha, o que vai ocorrer? Ela vai ir se espalhando pelo chão, né, até ficar no nível, né?
E se você colocar um bloquinho de gelo lá no canto da cozinha, o bloquinho de gelo vai ficar lá, considerando que ele não vá passar para o estado líquido, ele vai ficar lá intacto. Então as moléculas estão mais presas. No estado líquido, influência gravitacional, e no estado gasoso elas ficam mais dispersas. Aí eu trouxe duas novas perguntinhas. O que é necessário fazer para que um bloco de gelo se transforme em água líquida? Ou para que a água líquida passe para o estado de vapor? E aí, você pode perguntar aí e tentar responder também. Eu já vou direcionando então vocês. Para que ocorra essa transformação, é preciso variar a temperatura. Esse é o principal fator que altera o estado físico de uma substância. Então, para mim passar uma substância do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o gasoso, ou o processo contrário, do gasoso para o líquido, ou do líquido para o sólido, eu preciso variar a temperatura. Só que esse variar a temperatura não quer dizer necessariamente aumentar. Ela pode estar sendo aumentada ou ela pode estar sendo diminuída. Então vejam só, para mim levar a substância do estado sólido para o estado líquido, ou seja, para mim derreter uma barra de gelo, eu preciso esfriar ou eu preciso aquecer? A resposta seria eu preciso aquecer. E aquecer, então, significa dizer que a temperatura aumenta. Para mim pegar água líquida e levar para o estado gasoso, o que é que eu preciso fazer? Também aquecer, então, ou seja, a temperatura precisa aumentar. E o processo contrário, então, para levar do estado líquido para o estado sólido, ou seja, para mim congelar a água, levar a água do estado líquido para o estado sólido, ou seja, transformar ela em gelo, eu vou fazer com que a temperatura diminua. E a mesma forma do estado gasoso para o estado líquido, eu vou precisar fazer com que a temperatura diminua. Ou seja, conclusão então, se aumentarmos a temperatura, a substância tende a ir para o estado gasoso. Não quer dizer que necessariamente ela vá para o estado gasoso, mas ela tende a ir para o estado gasoso. E se diminuir a temperatura, a substância tende a ir para o estado sólido. Esses conceitos são bem importantes para entender o que vem nos nossos estudos neste próximo slide agora aqui então. Então vejam só, nesse esquema que eu trouxe para vocês aqui, ele traz alguns nomes que talvez para vocês possa ser novidade, mas eu acredito que vocês já viram também em algum momento nas séries iniciais alguma coisa sobre isso. Então, quando ocorre essa variação de temperatura, a substância muda de fase. Então, ela pode ir do estado sólido, estado sólido, que seriam os cubos de gelo, para o estado líquido, ou ela pode ir do estado líquido para o estado gasoso, ou estado de vapor. E também pode ocorrer o contrário, ela pode ir do estado de vapor para o estado líquido ou do estado líquido para o estado sólido. E cada uma dessas transformações, elas recebem um nome específico. Tá? Então, quando o gelo derrete, ou seja, quando ela vai de gelo para água, do estado sólido para o estado líquido, vejam a setinha aqui, ó, o nome desse processo é fusão. Quando ela vai do estado líquido para o estado gasoso, então o nome desse processo é vaporização. Aqui no processo da vaporização, eu gostaria de destacar para vocês duas formas que a vaporização pode ocorrer. Ela pode ocorrer na forma de evaporação ou na forma de ebulição. A evaporação é um processo lento. Por exemplo, secar uma roupa no varal. Você precisa deixar ela lá por um longo tempo para que a água líquida que estava presente na roupa evapore e faça com que a roupa seque. E a ebulição ela é um processo mais rápido. Então, é quando você coloca, por exemplo, água na chaleira e coloca lá no fogão para ferver. Então, é um processo mais rápido que vai ocorrer. Então, pode ser de evaporação, um processo lento, ou de ebulição, um processo rápido. E, analisando os dois de baixo aqui, então, quando eu tenho a água no estado gasoso, a água ou qualquer outra substância, quando eu tenho ela no estado gasoso e eu passo ela para o estado líquido,
líquido, ela está se liquefazendo, então o nome é liquefação, ou também pode ser chamado de condensação. Aqui eu reforço um pouquinho que poderia ser utilizado como exemplo quando vocês colocam, por exemplo, num dia quente, né? Quando vocês colocam água gelada dentro de um copo. O que acontece na região de fora, na região externa do copo? Ele vai suar, ele vai molhar, vai criar algumas gotículas de água. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a água que estava presente no ar, né, que o ar tem a sua umidade relativa, ela voltou para o estado líquido, ou seja, ela se liquefez. E por fim, não, ainda tem a sublimação, né? Neste caso aqui, nós temos a água que está no estado líquido e ela vai passar para o estado sólido. Nesse caso, ela está se solidificando, ou seja, ocorrendo a solidificação. É possível também que de uma substância que ela passe diretamente do estado sólido para o estado gasoso, ou do estado gasoso para o estado sólido. Então, aqui tanto faz o sentido da seta. Nesse caso, então, nós vamos ter o que se chama de sublimação. Um exemplo disso é a naftalina, aquelas bolinhas brancas que se coloca lá junto com a roupa para dar o cheiro, né? Coloca lá no guarda-roupas para dar o cheiro, né, na roupa, né? Ou eliminar odores e tal. O que acontece? Quando você compra ela lá no supermercado, enfim, em qualquer lugar aí, ela é sólida, né? Ela está aqui no estado sólido. Aí você coloca lá junto com as roupas e você não vê ela ficar líquida. Então ela vai diretamente para o estado gasoso, porque você coloca ela lá e ela vai desaparecendo. Então aqui ocorreu um processo de sublimação. Então esses nomezinhos aqui são muito importantes que vocês tenham essa noção, né? Se o professor pedir a fusão, o que significa fusão? É a passagem de uma substância do estado sólido para o estado líquido. No livro de vocês, na página 136, ele também traz um esquema parecido com este que eu apresentei para vocês aqui. A temperatura na qual uma substância muda de fase é denominada de ponto de fusão ou ponto de ebulição. Lembrem-se que a gente já comentou, né, que o principal fator, né, que faz com que uma substância mude de fase é a temperatura. Né? Então, existe uma temperatura certa na qual uma substância vai mudar de fase. E essa temperatura certa é o que nós vamos chamar, então, de ponto de fusão ou de ponto de ebulição. Quando que nós vamos chamar de ponto de fusão, então? É a temperatura na qual uma substância ela está passando de qual estado para qual estado? Do sólido para o líquido, ou seja, está ocorrendo a fusão, que seria a água transformar-se em gelo. E o ponto de ebulição é o valor da temperatura na qual uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, seria o processo da água evaporando, né? Que aqui nesse caso seria a vaporização, né? O nome lá do fenômeno associado, né? Que daí pode ocorrer na forma de evaporação ou de ebulição, mas o nome adotado aqui é ponto de ebulição. Além disso, uma informação complementar aqui sobre temperatura, então, é que ela é uma grandeza. Né? Uma grandeza. O que isso quer dizer? Que ela pode ser medida, pode ser calculada. Como que a gente mede a temperatura? Utilizando-se de termômetro, né? Tem diversos tipos de termômetros também. Talvez o mais comum para vocês é o termômetro clínico, aquele que utiliza-se para aferir a temperatura do corpo. E em nosso cotidiano, a gente mais comumente costuma utilizar o grau Celsius como unidade de medida, né, da temperatura. Por exemplo, a temperatura do corpo humano, em média, 37,5 graus Celsius é a temperatura ideal. Se a pessoa tiver com 39, 40, 38, ali já começa uma tendência a ter febre, né? Então, é dessa forma que a gente acaba adotando essa escala Celsius. Mas também tem outras escalas de temperatura que futuramente vocês vão ver, que é a Kelvin e a Fahrenheit, né? A Kelvin até é utilizada no Sistema Internacional de Medidas como padrão, mas a mais comumente para nós ainda é a escala
graus Celsius. A água ao nível do mar, então, ela possui a temperatura de 0 graus Celsius como ponto de fusão e 100 graus Celsius como ponto de ebulição. O que isso quer dizer? Que a água ela se transforma do estado sólido para o estado líquido ou do estado líquido para o estado sólido em qual temperatura? Na temperatura de 0 graus Celsius. E ela passa do estado líquido para o estado gasoso ou do estado gasoso para o líquido numa temperatura de 100 graus Celsius. Mas ali o professor colocou ao nível do mar. O que significa esse ao nível do mar? Então vejam só aqui o desenho que eu trouxe para vocês. Aqui embaixo, aqui no cantinho, eu trouxe isso para representar que é o mar. Né? Então o mar ele tem um certo nível. Santos, né, no estado de São Paulo, ele possui praia lá, uma região litorânea, né, possui praia. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cidade de Santos, por exemplo, ela está ao nível do mar. Isso é chamado 0 metros de altitude em relação ao nível do mar. Agora, se nós pegarmos São Paulo, capital, o que acontece? Ele encontra-se a 750 metros acima do nível do mar. Né? Na capital, São Paulo, não tem praia, ele está mais retirado, então precisam subir. Claro que não é uma única subida, né? Mas são vários pontos que a gente vai passando, e quando a gente chega em São Paulo, então nós estamos a 750 metros. E assim sucessivamente. Brasília tem 1.100 metros de altitude em relação ao nível do mar, e Quito aqui também, La Paz, um ponto bem alto aqui, né, de altitude em relação ao nível do mar. Eu pesquisei a cidade de Dionísio Cerqueira e ela encontra-se a 830 metros acima do nível do mar. Então vejam só, Brasília aqui seria 1.100 e São Paulo 750. Então, Dionísio estaria mais ou menos por aqui. Se a gente trouxesse aqui, né, nessa região, ele estaria mais ou menos nessa altitude aqui em relação ao nível do mar. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte, ó, ao nível do mar, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Agora, quando está numa altitude um pouquinho maior, o que vai acontecendo com o ponto de ebulição da água? Ele vai diminuindo. Lá em La Paz, a água ela ferve quando ela chega na temperatura já de 87 graus Celsius. Ela não precisa atingir os 100 graus Celsius. Por que isso acontece? Então, lembram que eu já comentei com vocês que tinha um outro fenômeno, né, que também influenciava nessa mudança de fase, que era a pressão. Isso é um pouquinho mais complexa a explicação, eu não vou adentrar aqui, mas futuramente vocês vão estudar isso tanto no ensino médio como ainda no ensino fundamental, mais alguns conceitos relativos à pressão. Então é só para vocês entenderem esse termo ao nível do mar, o que é estar ao nível do mar, ok? Aqui eu trouxe então também uma tabela para vocês, onde apresentam-se alguns pontos de fusão e ebulição de algumas das substâncias. Então vejam, da água eu já citei aqui para vocês, né? Então é 0 graus Celsius e 100. Trouxe aqui ferro, álcool, oxigênio, mercúrio e bromo, os pontos de fusão e os pontos de ebulição. Lembrando que o ponto de fusão é a temperatura na qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido, e o ponto de ebulição é a temperatura no qual a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Eu trouxe 6 elementos aqui para vocês, mas no livro de vocês tem uma tabela, ou na internet vocês conseguem encontrar várias tabelas onde apresentam-se demais substâncias aí presentes. Outra coisa que eu quero que vocês observem aqui, ó, é que em algum momento aqui apareceram temperaturas negativas. Né? Mas o que significam temperaturas negativas? Significam temperaturas abaixo de zero. Né? Então são temperaturas. Quando a temperatura chega em 0 graus Celsius e ainda diminui, ela vai para menos 1 grau Celsius, menos 2 graus Celsius, menos 3 graus Celsius, menos 4, e assim ela vai indo. Quanto maior vai ficando o valor numérico negativo, menor vai sendo a temperatura.
Então vamos fazer uma comparação aqui. Ó. Qual temperatura é menor? Menos 219 ou menos 114? Talvez para vocês, o 114 é menor, né? Parece, né, essa lógica. Mas veja, quando o valor é negativo, o 219 se torna menor do que o 114, né? Porque os dois aqui estão com valores negativos. Eu vou fazer aqui uma discussão rapidamente de qual o estado físico que essas 6 substâncias aqui se encontram nas condições ambiente. Eu procurei, em média, vou considerar aqui como 18 graus Celsius a temperatura média do nosso ambiente. Então vejam só, a água ela tem ponto de fusão 0 e ponto de ebulição 100. O que isso quer dizer? Que se estiver inferior a 0 graus Celsius a temperatura, ela vai estar no estado sólido. Quando ela chega em 0, vai para cá, ela passa para o estado líquido. Quando ela chega em 100, ela passa para o estado gasoso. Da mesma forma, eu posso considerar para as demais substâncias aqui. Então, se eu pegar 18 graus Celsius, percebam que o 18 graus Celsius ele está entre o 0 e o 100. Então, a água estaria na fase líquida. É isso que acontece aqui no nosso ambiente, no nosso cotidiano. Nós encontramos a água no meio ambiente na forma líquida? Sim, né? O ferro, o 18 graus Celsius, vejam que ele é um número menor aqui, que 1538 graus Celsius. Então, isso implicaria dizer que o ferro, nas condições ambientes, ele se encontra no estado sólido. Vocês concordam comigo? Já pegaram uma barra de ferro e ela amoleceu ali nas mãos de vocês, né? Enfim, não, né? Ela sempre fica no seu formato sólido. O álcool, olhem só, o 18, ele é um número menor que o 78, mas ele é maior do que o menos 114, até porque ele é positivo, né? Então o 18 estaria aqui. Então o álcool, nas condições ambientes, ele estaria na forma líquida. E assim sucessivamente para os demais. Eu peço a atenção de vocês apenas para o oxigênio aqui, uma atenção mais detalhada para o oxigênio. Olhem só, o oxigênio ele passa do estado sólido para o estado líquido na temperatura de menos 219, ou seja, uma temperatura negativa. E ele já passa para o estado do estado líquido para o estado gasoso na temperatura também negativa, de menos 183. Então, isso quer dizer que a 18 graus Celsius, qual é o estado físico do oxigênio, ele vai estar aqui, nessa lateral direita. Então, aqui ele está no estado gasoso. No ar tem presente o gás oxigênio, né? E qual é o estado físico do ar? É sólido, líquido ou gasoso? A resposta é gasoso, né? Então justifica esse fenômeno. E aqui para o mercúrio e para o bromo, só para fechar então, vejam que o 18 ele vai estar aqui no meio, né? Porque as duas temperaturas aqui são negativas, então são abaixo de 0, e o 357 e o 79 são maiores que 18. Então, mercúrio e bromo nas condições ambiente, encontram-se no estado líquido. Para finalizar, então, eu trouxe um pequeno esquema aqui para facilitar talvez o entendimento de vocês. Né? Então, vejam só, a gente viu que o 0 graus Celsius é o ponto de fusão, né, da água, e 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. 1538 graus Celsius é o ponto de fusão do ferro e 2861 graus Celsius é o ponto de ebulição do ferro. O oxigênio também, menos 219 é o ponto de fusão e menos 183 é o ponto de ebulição do oxigênio. Então veja, se a água estiver numa temperatura menor do que 0 graus Celsius, ela está na fase sólida. Se ela estiver numa temperatura entre 0 e 100, ela está na fase líquida. E se ela estiver numa temperatura superior a 100 graus Celsius, ela está na fase gasosa. Da mesma forma aqui para o ferro. Se for uma temperatura menor do que 1538, o ferro está no estado sólido. Se for entre 1538 e 2861, no estado líquido, e superior a 2861 no estado gasoso.
E da mesma forma, então, aqui para o oxigênio, ok? Muito bem, então, pessoal, eu espero que essas minhas considerações possam ter contribuído para vocês. No mais breve, eu estarei enviando novos vídeos, novas atividades aí para vocês, tá? E espero que vocês consigam ter compreendido, né, o que eu expliquei aqui, a partir das leituras do livro também, né, dos materiais didáticos e outras pesquisas que vocês possam fazer. Obrigado pela atenção de vocês.